It's an honor for my coworkers and me to be with you this morning. É uma honra para mim e para os meus colegas estarem aqui nesta I manhã. was pleased that your pastor took some time to tell me about your fellowship. Eu fiquei muito feliz que seu pastor pôde compartilhar um tempo comigo sobre a igreja And to tell me about your desire to reach the community around e também sobre o desejo de vocês de alcançar a comunidade aqui em volta and to serve one another and others in the name of e Christ. servir uns aos outros no nome de Jesus. We've been called together to a great mission, Nós todos fomos chamados para uma grande missão, to a great outreach, para um grande alcance, much greater than any of us can do by ourselves or even together. muito maior do que qualquer um de nós pudéssemos fazer sozinhos ou até juntos. But thankfully, our Lord is able to use us individually and together Mas nós somos agradecidos que o nosso Senhor pode nos usar individualmente e coletivamente in the opportunities that He makes possible. e também agradecidos pelas oportunidades que Ele nos apresenta. What I would like to do this morning is speak to you about the subject of legacy as it relates to our outreach in relation to others. O que eu gostaria de falar esta manhã é sobre o legado que nós recebemos e podemos usá-lo para alcançar outras pessoas. I'm thinking of legacy in terms of that which we give to others as we make our way through this passage. Eu penso num legado, daquele legado que nós conseguimos passar para as outras pessoas na nossa caminhada. We call our journey life. Chamamos isso da jornada da vida. But all of us, in one way or the other, give something of ourselves to those around us. Mas todos nós, em algum momento ou outro, damos um pouco de nós mesmos às pessoas à nossa volta. Part of me would like to say, well, how would I like to be thought of by others? But I'm not sure that's the right way to go about it. Muitos de nós podemos estar pensando como que eu gostaria que os outros pensassem sobre mim, ou tivessem opinião sobre mim, e como realizar isso. It seems to make more sense to think in terms of what do we pray that God will do with us in the life of others. Nós pensamos mais nos termos de como Deus vai nos usar na vida dos outros. And yet we still have to leave it up to Him as to how He does that. E mesmo assim temos que deixar para Ele fazer, para Ele realizar tudo isso. When it comes to legacy, Shakespeare said, there is no greater legacy than honesty. Quando nós falamos sobre um legado, Shakespeare dizia que não tem legado maior do que a honestidade. He said that in his work, All's Well That Ends Well. Ele diz em uma de suas obras, tudo está bem naquilo que termina bem. Now, I don't know how you feel about that. Do you think that's true, that there is no legacy more rich than honesty? Eu não sei o que vocês acham sobre isso, sobre que não há legado maior do que a honestidade. 2 centuries later, a French author by the name of Victor Hugo showed his readers that a legacy of honesty without grace can actually turn us into devils. 2 séculos mais tarde, um autor francês chamado Victor Hugo disse que um legado de honestidade sem a graça nos torna em demônios. I'm sorry I lost you there. No problem. Okay. In his 19th century novel, Les Miserables, Hugo tells the story of two men. E no seu romance do século XIX, Os Miseráveis, ele conta a história sobre dois homens. One is a police inspector who would rather die than to live in a world where a thief could go unpunished. Um é sobre um inspetor policial que prefere morrer do que viver num mundo onde o ladrão fica sem punição. The other is a thief by the name of Jean Valjean, who by receiving mercy learns to give mercy to others. E outro é um ladrão, né, chamado pelo nome de Jean Valjean, que por receber misericórdia aprende a também a dá-la, a mostrar misericórdia aos outros.
Now, it seems to me that Les Miserables' redemptive answer for broken people has deep roots. E me parece que este romance, Os Miseráveis, esta resposta de redenção às pessoas que estão quebradas, tem profundas raízes. Genesis, the first book in the Bible, gives us another example of a thief in need of mercy. E no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, também nos mostra sobre algo sobre um ladrão que precisa de misericórdia. Now, I'm thinking of the grandson of Abraham. Agora pense sobre o neto de Abraão. We know that Abram was chosen by God for a great legacy. Nós sabemos que Abraão foi escolhido por Deus para um grande legado. It was a legacy that God himself had to make possible. Era um legado tão grande que o próprio Deus tinha que torná-lo possível. Because, as you know, Abram and Sarah in their old age had no children. Os irmãos sabem que Abraão e Sara, na sua idade avançada, não tinham filhos. It was a great source of sadness to them. Era uma grande fonte de tristeza para eles. And yet God revealed himself to Abram and told him that he was going to give him a great family. Mas mesmo assim, Deus se revela a Abraão dizendo a ele que lhe daria uma grande família. And through his family, he was going to bless every nation, every family on the face of the E earth. que através da sua família, todas as outras famílias e povos seriam abençoados na terra. Well, we know a little bit about his story. God supernaturally gave him and his wife a son. E nós sabemos pela história que Deus, de forma sobrenatural, deu a ele um filho. But it's the grandson that I want to talk about today, one of the Mas grandsons. eu quero falar hoje sobre o neto, um de seus netos. I'm thinking of a man named Jacob. Eu estou pensando num homem chamado Jacó. You know the story. E os irmãos conhecem a história. At birth, Jacob was seen grabbing onto the heel of his older twin. Já no nascimento, parece que Jacó já estava agarrando no calcanhar do seu irmão gêmeo. As a result, they gave him the name heel grabber. E deram a ele até o nome de heel grab, agarrador de calcanhar. Why did they do that? Não sei se essa é bem a tradução. Por que fizeram isso? Jacob, what a strange name, heel grabber. Jacó com este nome, agarrador de calcanhar. And yet the name turned out to be prophetic. Mas esse nome se tornou ainda profético. While still a young man, Jacob seemed to become just that. Mas quando jovem, Jacó pareceu que se tornou justamente isso. He tripped up his older brother, Ele enganou o seu irmão mais velho. and through impersonating his older brother and lying to his father, E enganando e mentindo ao seu pai, he ended up taking a legacy that he didn't deserve. ele acabou herdando um legado que ele não merecia. He stole it. Ele roubou. He stole it by lies. E ele roubou pelas mentiras. He lied to his father, who was so old and so blind that he couldn't tell what was going on. Ele mentiu ao seu pai, que estava tão velho e tão cego que não conseguia visualizar as coisas. And Jacob walks away with an inheritance that he stole, he robbed. E Jacó, então, sai com uma herança que ele roubou, que ele enganou. And yet, in spite of those lies, in spite of those betrayals, Mas apesar dessas mentiras, dessas traições, something absolutely amazing happened in Jacob's life. algo realmente maravilhoso aconteceu na vida de Jacó. Now, the first thing that happened wasn't that amazing. The first thing that happened was not that amazing or unusual. A primeira coisa que aconteceu não foi tão maravilhosa assim. Jacob's older brother, when he found out, was so angry he wanted to kill him. Quando o irmão mais velho de Jacó descobriu isso, ele quis matar Jacó. And so with Jacob's mother's counsel, he actually had to leave home to run for his life. Então, sob o conselho da sua mãe, ele realmente teve que fugir, sair de casa, para salvar a sua vida. His mother said, "Look, go back to my family in Syria Veja, volta lá para minha família, na Síria, and find a wife for yourself among my relatives." encontre uma esposa para você entre os meus familiares. And then she convinced her husband Isaac to go ahead and bless Jacob and to send him on his way. Então ela convenceu seu marido Isaac para abençoar o seu filho, para que ele
tomasse o seu caminho. But this is where it turned so amazing. Mas é aqui que a história fica maravilhosa. Jacob leaves home to avoid being killed by his brother. Jacó sai de casa para evitar de ser morto pelo seu irmão. He gets out on the road, the sun goes down, it turns dark. E ele sai pela estrada e de repente o sol se põe, fica escuro. You know the story. He takes a rock and he puts his head on, he falls asleep and he has a dream. E vocês conhecem a história, ele pega uma pedra, uma rocha, usa como travesseiro e começa a dormir. It's an amazing dream. He sees a ladder stretching from earth to heaven. E ele tem um sonho maravilhoso, e nesse sonho ele vê uma escada que vai até o céu. And above the ladder he sees God. E acima daquela escada ele vê Deus. And God speaks to him as though he's not a liar and a thief. E Deus fala com ele como se ele não fosse nenhum mentiroso, nenhum ladrão. He says, I am the Lord, the God of your father Abram, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land in which you are lying. And your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. And all people on earth will be blessed through your offspring. That's in Genesis 28. Why don't you just read 10 through 14, okay? Em Gênesis 28, de 10 a 14, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. And God goes on after that to say, and I'm going to watch over you and take care of you. E ele diz, depois disso, eu vou cuidar de você, eu vou estar de olho em você. And I'm going to provide for you until I bring you back to your father's house. E eu vou cuidar de você até que você volte para a casa de seu pai. When Jacob woke up, he was amazed. He realized that he had been in the very presence of God. E quando ele acordou, ele estava maravilhado, porque ele percebeu que estava na presença do Senhor. But when I read this story, I look at it and I try to make sense of it. E quando eu vejo essa história, eu fico maravilhado, eu tento dar sentido a ela. Why would a liar and a thief who is running for his life end up being blessed by God? Como que um mentiroso, um ladrão que foge para salvar sua vida, acaba sendo abençoado por Deus? There's no evidence that he's had a change of heart. Não tem evidência alguma que ele teve uma mudança de atitude, de coração. The only evidence we have is he's tired enough to go to sleep. A única evidência que nós temos é que ele estava cansado o suficiente para ir dormir. And yet God says that I'm going to use you and bless you, and through you bring blessing to all the people of the world. Mas mesmo assim, Deus disse a ele: eu vou te usar, eu vou te abençoar, e através de ti eu vou abençoar as famílias da terra. Well, it came to pass. E isso aconteceu. For the next 20 years, Jacob went and lived with his mother's relatives in Syria. Então, nos próximos 20 anos, Jacó realmente foi aos seus familiares da sua mãe na Síria e viveu ali. But you know, as they say, what goes around comes around. Mas o que nós temos um ditado em inglês: o que vai por aí volta por aqui. And you're ahead of me with the story because you know that his uncle, who became his employer, and his father-in-law cheated him and lied to him, did to him the very things that he had done to his brother. Então vocês sabem a história, que ele foi trabalhar para o seu tio e o seu tio também enganou ele, então ele teve que trabalhar o dobro. Enfim, aconteceram algumas consequências. The Lord seems to be allowing Jacob to experience the pain, the kind of pain that he had done and caused to Esau. Parece que ele experimentou um pouco daquela dor que ele havia causado, ele mesmo experimentou para si mesmo. But in the middle of it all, God kept his word. He provided for Jacob and he prospered him. Mas no meio de tudo isso, Deus cumpriu a sua palavra e foi a provisão para Jacó e cumpriu a promessa na vida de Jacó. He ended up with 2 primary wives, a couple of other wives.
He ended up with 12 children, 11 sons and a daughter. E ele teve 2 esposas principais, 2 secundárias e mais 12 filhos e, enfim, teve uma família, uma And it geração. was a messed up, pretty dysfunctional family in many ways. Claro que era uma família muito desestruturada em vários sentidos, But in the middle of all those lies and betrayals, God was present. mas mesmo no meio de todas aquelas traições e mentiras, Deus estava presente And he took care of Jacob. e ele cuidou de Jacó. And then after 20 years, it was time for Jacob to go home. E depois de 20 anos, já chegou a hora de Jacó voltar para casa. He seemed to sense that first, but then God confirmed it later on. Ele ficou um pouco assustado de início, mas Deus confirmou a sua vontade. But it wasn't easy because at this point, Jacob had wives, he had many children, he had large herds of livestock. Mas nesse momento não era fácil para ele voltar, porque ele tinha esposas, filhos, ele tinha ovelhas, animais, enfim, não era fácil para ele. But as he made his way along the road toward home, something else made it even harder. Mas assim que ele começou a sua jornada de volta para casa, algo aconteceu que tornou aquela jornada ainda mais difícil. Esau, his brother, got word that Jacob was coming home. Esau, his brother, got word that Jacob and his family were going home. Now, first he heard Ok. about it. Esaú ouviu falar que seu irmão estava voltando para casa. And he was coming with 400 men. E ele estava vindo com 400 homens. And all of a sudden, Jacob realized that he had to face the sins of 20 years ago. E de repente Jacó percebeu que ele teria que enfrentar os pecados de 20 anos atrás. He had to face the brother that he had robbed. Encarar aquele irmão com quem ele tinha enganado. And it scared him to death. E aquilo o assustou até a morte. So he prayed to God, he begged to God for mercy. Então ele clamou a Deus por misericórdia. He started to scheme, he tried to figure out how he could protect himself. E ele começou a tentar bolar algo como se proteger. At one point he divided up his wives and children, put them in different places so that his brother wouldn't be able to kill them all at once anyway. Ele, em algum momento, teve um momento que ele dividiu suas esposas e filhos para que seu irmão não pudesse matá-los todos de uma vez só. But then in all of his overwhelmed sense of fear and anxiety, the night came once again. Mas no meio de todo esse turbilhão de medo, desespero, chegou mais uma noite. At this time, he didn't get any sleep at all. Mas nesta vez ele não conseguiu dormir. The first night out on the way, he had this wonderful dream of God. A primeira noite na jornada, tempo atrás, ele teve aquele sonho maravilhoso. This ended up being a sleepless night. Mas essa foi uma noite mal dormida. A mysterious man seemed to come out of nowhere. Diz que um homem misterioso apareceu do nada. He didn't really know who it was, but he found himself wrestling with this man all night long. Ele não sabia quem era este homem exatamente, mas quando ele viu, ele estava lutando contra este homem a noite toda. It was sort of a stalemate. It was like neither could overcome the other. E eles estavam muito empatados, parece que nenhum dos dois conseguia vencer ao outro. And yet as the sun was beginning to lighten the horizon, this other man said, "It's time for me to go." Mas no momento que o sol começou a aparecer no horizonte, começou a surgir, aquele homem disse, já é momento para eu partir, eu tenho que ir. But Jacob must have sensed that he was in the presence of someone stronger than him. Jacob knew, though, that he was in the presence, he was wrestling with someone stronger than him. Mas Jacó percebeu que ele estava lutando contra algo que era mais forte do que ele, uma presença sobrenatural. Because at one point the man touched the hollow of his thigh and it like put his hip out of joint. Porque em algum momento aquele homem feriu a coxa de Jacó. But Jacob held on. Mas Jacó aguentou firme ali naquela He luta. wouldn't let go. Ele não deixou aquele homem partir. And eventually the man, this mysterious individual, did bless him. Mas de repente aquele homem misterioso finalmente o abençoou. And he gave him a new name. E deu a ele um novo nome. He said, from this time, and actually he asked him, he said, what is your name? And Jacob said, Jacob, which means heel grabber. Em um momento aquele homem perguntou qual é o seu nome, ele disse Jacó, agarrador de calcanhar.
And the man said, well, from this time going forward, it won't be Jacob, it will be Israel. Mas então tá, daqui para frente seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. For you have struggled with man and with God and have overcome. Porque você lutou contra o homem, contra Deus e você venceu. That raises a lot of questions for me. Isso levanta muitas perguntas para mim. Because when the morning came, he sensed he had been in the very presence of God. Porque quando veio o amanhecer, ele mesmo disse que estava na presença do Senhor. And it was like he said, I've seen the face of God and I've survived. E ele disse, eu vi a face de Deus e eu sobrevivi. But you say, well, wait a minute, how could it be God? I mean, it looked like a man. They struggled. The mysterious man didn't allow himself to be overcome. Mas como assim? Como que era Deus? Parecia ser um homem, né? Um homem que lutou com Jacó. But looking back, I think all of us would agree that whether it was an angel, whether it was God himself in the form of a pre-incarnate, pre-in-flesh Jesus, it was the presence of God that Jacob was wrestling with. Eu creio que nós todos vamos concordar se era um anjo ou se era um Deus encarnado na forma do próprio Cristo, nós vamos concordar que ele estava lutando ali na presença do Senhor. God had in some form mercifully come down to a man's level and allowed that man to struggle with him in his fears. Deus, na sua graça, desceu para o nível de um homem e tornou possível que aquele homem lutasse com ele para ele sentir a presença do Senhor. Just think of it, a God, the creator of the heavens and the universe, who would come down to the level of a man and allow himself to struggle, a man to struggle with him. Deus, criador dos céus e da terra, descer ao nível de um homem, permitir que esse homem lute com ele, que esse homem batalhe com ele. But it happened. Mas isso aconteceu. Jacob survived the night. E Jacó sobreviveu aquela noite. And the blessing that had been given to him came to pass. E a bênção que foi dada a ele realmente aconteceu. He had thought it was going to be a bloodbath when he saw his brother. Ele achou que ia ser um banho de sangue quando ele avistou o seu irmão. He knew his brother had reason to kill him. Ele sabia que o seu irmão já estava decidido a matá-lo. But instead they embraced one another with tears. Mas em vez disso, eles se abraçaram em lágrimas. It was as wonderful of a reunion, even better than Jacob could have ever imagined. Foi um reencontro muito melhor do que Jacó podia imaginar. But now here's some irony. Mas aqui está uma ironia. The God who changed Jacob's name to Israel O Deus que mudou o nome de Jacó para Israel allowed Jacob to be a part of changing his name. permitiu, God allowed Jacob to be a part of changing God's name. Deus permitiu que Jacó também mudasse o seu próprio nome, o próprio nome de The Deus. reason I say that is because 25 times in the scripture, God is referred to as the God of Jacob. Eu digo isso porque em 25 vezes nas Escrituras, a Bíblia diz que eu sou o Deus de Jacó. Now, first of all, why would God come down to the level of a man and allow that man to wrestle with him? Veja, por que Deus desceria ao nível de um homem e lutaria com ele? And then allow himself to be known as the God of that liar, thief, E betrayer. permitir ainda que ainda fosse conhecido como Deus daquele mentiroso, daquele enganador. It seems like such a dishonorable association for God. Parece uma associação totalmente desonrosa para Deus. I mean, why doesn't it mess up the reputation of God? Parece que mancharia a reputação do próprio Deus. I'm thinking, for instance, of the Psalms, when over and over again God is referred to as the God of Jacob. Eu estou pensando, por exemplo, nos Salmos, que repetidamente fala ali que ele sou Deus de Jacó, o Senhor de Jacó. In Psalm chapter 20, King David would write, May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. Por exemplo, no Salmo 20 diz assim, no primeiro versículo, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te leve em segurança. Now,
What's the Bible doing with our heads? O que a Bíblia está fazendo com as nossas cabeças? What was David thinking? O que Davi estava pensando? Why would he link the name of God to a man who seemed like he was born to be bad? Por que Davi faria um link com o nome de Deus com um homem que parece que nasceu para se tornar um homem mau? I mean, wouldn't it have been more honoring to urge his readers to put their trust in the God of a better person? Será que não seria mais honroso falar para os leitores colocarem a sua fé num Deus, né, num Deus ligado a uma pessoa um pouco melhor? You know, Jacob, for instance, had another son named Joseph. Por exemplo, Jacó teve um outro filho chamado José. Now, we could spend a lot of time just reviewing Joseph's story. We don't have to, but we know it was an amazing story. Nós podemos gastar muito tempo analisando a história de José, mas sabemos que é uma história tremenda. It seems like Jacob's son Joseph had all the character that Jacob didn't have. Parece que o seu filho José teve todo o caráter que o seu pai não teve. Jacob, the deceiver and liar, has a son who's an honorable man. Né? Jacó, o enganador mentiroso, teve um filho que foi um homem de muita honra. So why doesn't the Bible describe God as the God of Joseph the way he does the God of Jacob? E por que a Bíblia não diz que ele é o Deus de José, mas diz que é o Deus de Jacó? After all, he was the God of Joseph, Claro que também ele era o Deus de José, but he repeatedly allows himself to be called the God of Jacob. mas repetidamente ele se permite ser chamado de o Deus de Jacó. My guess is that a lot of us can relate to God as the God of Jacob, Eu penso que and not many of us would find it real easy to relate to the God of Joseph. Pardon? Yeah, I'm sorry, I lost you. I don't think many of us could relate easily to the God of Joseph. Eu creio que muitos de nós não podemos facilmente relacionar-nos ao Deus de José. Joseph comes across as a lot better person than most of us know we are. Eu creio que José se torna uma pessoa muito melhor do que muitos de nós pensamos de nós mesmos. But Jacob, he's kind of our kind of person, isn't he? Agora, Jacó já parece mais conosco mesmo. It's not that any of us wants to be known as a liar and a thief, Não que nenhum de nós quer ser conhecido como mentiroso, enganador, but we know that self-deception is a part of our very nature. mas nós sabemos que nós temos essa natureza And we all parecida com Jacó. have had times when we have not represented ourselves honestly in E relationships. muitas vezes nós não agimos com honra em nossos relacionamentos. We know that what's going on inside of us is different than what we're letting on. Nós sabemos que o que passa dentro de nós, às vezes, é muito diferente do que mostramos em nossas And atitudes. you know what's true of us is true of everybody else as well. E nós sabemos que isso é algo verdadeiro em nós e em muitas pessoas também. One of the ways in which a God of Joseph, God of Jacob, lowers himself to us Uma das razões que o Deus de José, o Deus de Jacó, ele vem ao nosso nível, ele se reduz, se abaixa ao nosso nível. is by showing that he is the kind of God who will actually enter into our kinds of lives É para nos mostrar que ele é o tipo de Deus que entra em nossas without losing any of his own honor. He loses none of his own honor in que the process. ele entra mesmo nos processos que nós temos enganosos, de mentiras, de enganações, mas ele não perde a sua honra. And instead, in the most gracious way, he enters in and wrestles with us in our fleshy mess. E de forma graciosa ele se rebaixa ao nosso nível e luta contra a nossa carne. And he offers us mercy. E ele oferece a nós a sua graça. And he offers to bless us. E ele oferece nos abençoar. And he offers to lift us up to better ways. E ele também nos oferece a nos levantar para viver num outro nível de vida. You know, many years later, the legacy of Jacob comes down to the New Testament, a lot like that. Veja que muitos anos depois, o legado de Jacó atravessa até o Novo Testamento. You remember the story of Jesus and the Samaritan woman at Jacob's well? Vocês lembram da história de Jesus e a mulher samaritana no poço de Jacó? Now it is the God of the universe literally in the body of a man. Agora é o Deus do universo literalmente no corpo de um homem.
talking to what the Jews considered to be a despised Samaritan woman. E conversando com o que os judeus consideravam ser uma mulher totalmente desprezada, uma mulher samaritana desprezível. And Jesus amazes the woman by speaking respectfully to her. E Jesus surpreende aquela mulher, falando com respeito a And he ela. even discloses to her that he is the long-awaited Messiah. E ainda revela que ele é o Messias tão aguardado. And she's there, she relates, she talks about our father Jacob, E ela fala sobre o seu pai Jacó, but this man, he knows her heart. mas este homem, ele conhece os nossos corações. In fact, without being told, Jesus knows that she's been married 5 times. De fato, mesmo sem ouvir isso da mulher, ele sabe que aquela mulher havia sido casada por 5 vezes. And the man that she is presently living with, E o homem com quem ela estava naquele momento she's vivendo not married to. não estava casada com ele. It is to such a person that Jesus is revealing himself. E é para esse tipo de pessoa que Jesus estava se revelando. And to this woman who was so much like her father Jacob in many ways, E para esta mulher que parecia de tantas formas com o seu pai Jacó, and so much like you and me, e tão parecida também and com você e and so comigo, much like our e neighbors, tão parecida com os nossos vizinhos, and so much like everybody else in Curitiba. e parecido com todo o restante de Curitiba. Here's Jesus invite her to trust him. E aqui Jesus está dizendo a ela para que confie nele. She runs away to the men in her town. E ela corre até o seu vilarejo She says, "Come and see a man who knew everything that I've ever done." e diz aos homens: eu vi um homem, conversei com um homem que falou tudo o que eu já fiz na vida. Could this be the Messiah? Será que este é o Messias? And I ask you, as I ask myself, E eu pergunto a vocês como eu pergunto a mim mesmo. could this be the fulfillment of what God had said to Abram so long before, Será que esse é o cumprimento que Deus disse a Abraão tanto tempo atrás? and what he had said to Abraham's grandson Jacob E o que ele disse ao neto de Abraão, Jacó, through you, através de ti, a childless man, Abraham, a childless man without child, um homem infantil, and Jacob, a liar and a cheat. também enganoso e mentiroso, Through you I will bring blessing to all the families of the world. através de ti eu trarei bênçãos a todas as famílias do mundo. Now, what I found so interesting just in reviewing Jacob's story E is eu that achei interessante, revisando tudo isso sobre a história de Jacó. all of it in one way or the other is bringing us toward that promised blessing. E de uma forma ou outra, isso traz a todos nós ao cumprimento desta promessa. All of the good things you find in the Old Testament come to fullness of meaning in Jesus. He just fulfills all that's good. Todas as coisas boas que você encontra no Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. He fulfills all that is courageous and loving and kind. Ele cumpre tudo aquilo, ele realiza tudo que é corajoso, que é gracioso, que é bondoso. And all that is bad in the Old E Testament, tudo que é ruim no Antigo Testamento. everything that's unhealthy and twisted and wrong, Tudo que é errado, tudo que está distorcido, everything that's bad about Jacob, tudo que é ruim sobre Jacó, ends up being that for which Jesus died. acaba sendo aquilo por que Jesus morreu. This is how it nets out to me. E é assim que parece para mim. God wants us to know that yes, he does choose people. Deus quer que nós saibamos que sim, Ele escolhe pessoas, He chooses individuals. Ele escolhe indivíduos, He chose a nation. Ele escolheu uma nação, But he didn't choose Jacob just for Jacob's sake. mas Ele não escolheu Jacó apenas por causa de Jacó. And the nation that came out of Jacob, Israel, was not just for Israel's sake. E a nação que saiu de Jacó, Israel, não era apenas por causa da própria nação. And when God has revealed himself to you and to me, it wasn't just for our sake. E quando Deus se revelou para você e para mim, não era apenas para nós. We've gotten more than we could ever imagine out of it. Nós temos muito mais do que imaginamos. But it was so that through us now, Era para que através de nós, God also can be a blessing to others. Deus pudesse também ser uma bênção aos outros.
to the Jacobs in our lives, para os Jacós das nossas vidas, to the thieves and liars para os ladrões, mentirosos, and criminals criminosos among us entre nós, and around us, em volta de nós, who make up a world of people, all of which for Christ died. e esses são todos e o mundo do qual Jesus morreu. So when I look back at Jacob's story, I look at his heel, I look at his dream, Então, quando eu olho na história de Jacó, eu I look at his sleepless night, penso no calcanhar, eu penso no Look at no his- sonho, na noite que ele não dormiu, look at his legacy, o seu legado. and in every case, it's looking forward to E Jesus. tudo isso está apontando para Jesus. Pastor, had you said quarter after? Do I have just a few more minutes, Pastor Salvato? Okay. Think about the heel that Jacob was born grabbing. Veja, pense naquele calcanhar que Jacó nasceu agarrando. Now that was in the 25th chapter of Genesis. Veja que isso está lá no capítulo 25 de Just, Gênesis. just a few chapters earlier, Alguns capítulos anteriores, there was another mention of heel. Do you remember what it was? havia uma outra menção sobre calcanhar. Remember after the sin, Vocês lembram God said to do Satan, pecado? Deus disse a Satanás: "You will bruise his heel, and he will crush your head." você ferirá o seu calcanhar e ele esmagará a sua cabeça. Now, when Jacob is born, he's clutching a heel. Veja, quando Jacó nasceu, ele estava agarrando aquele calcanhar. He's going to be a deceiver. He's going to be a Ele deceiver. será um enganador. He's a whole lot like Satan. Ele é muito parecido com Satanás, não é? And Satan was the liar, the deceiver, the betrayer. Satanás foi o enganador, o mentiroso. And now his character enters into a child of man. E agora este caráter entra na vida de uma criança, de um homem. And God takes that kind of a man E Deus pega esse tipo de and homem, works with him trabalha nesse homem and makes him a part of a story e faz dele parte de uma história that leads to Jesus, que leva até Jesus, who ends up being the one who's bruised, que acaba sendo aquele que foi ferido, the ultimate heel that is bruised, o que foi mais ferido, who crushes Satan, the head of Satan, under him. mas que cravou, esmagou a cabeça de Satanás abaixo dele. And think for a minute about Jacob's ladder, just real quickly. Agora pense rapidamente sobre a escada de Jacó. It's so interesting in the New Testament É tão interessante no Novo Testamento. when Jesus introduces himself to a man, and the man's name is escaping me. Quando Jesus se apresenta a um homem, I'm sorry. Anyway, the man comes and Jesus said, "Look, an Israelite in whom there is no guile, no deceit." Jesus says to Nathanael, I'm sorry, I had a blank moment. Jesus says, "Here comes a man, Nathanael, in whom there is no deceit." Jesus reconhece um homem chamado Nataniel, que quem ele diz, este homem não há engano. And then he ends up telling Nathanael that he's going to see Jesus, and it's a reference back to Jacob's ladder with the angels of God up and down, like the supernatural coming upon Jesus. It's too long. It's too long. Okay, Muito longo. I missed. Okay. Anyway, Jesus ends up revealing to Nathanael E that Jesus acaba revelando a Natanael he is that ladder between heaven and earth. que ele é aquela escada entre a terra e o céu. And Jacob had a sleepless night E Jacó teve uma noite com que ele não dormiu for fear of facing his own sins. por causa do medo de encarar os seus próprios pecados. And Jesus would have his own sleepless night, E Jesus também teve uma noite com que ele não dormiu. not worrying about facing his own sin, Não estava preocupado em enfrentar os seus próprios but pecados. in anticipation of paying for our sins. Mas ele estava sofrendo pelos nossos pecados. Just all the pieces and parts have a way of finding fulfillment in Jesus. Veja que todas essas partes do Antigo Testamento têm uma forma de se encontrar em Cristo. And all of it leaves this amazing legacy E tudo isso nos deixa este legado maravilhoso of a God who reveals himself to people like Jacob, sobre um Deus que revela-se a um homem como Jacó, for our sake,
por causa de nós and for the sake of all that we know. e por causa de todos aqueles que conhecemos. May God allow that kind of legacy Que nós permitamos que esse tipo de legado to flow through our lives flua em nossas and vidas through this church e através desta igreja in the days ahead. nos próximos dias. Você foi abençoado, diga amém. Você pode abaixar sua cabeça? Quem sabe você vive com um sentimento de inadequação incrível. Satanás tem acusado você por causa de pecados em que você vive caindo. E quantas vezes você já prometeu para Deus que não ia cometê-los mais e quando você vê, você os comete de novo. E Satanás tem usado isso para destruir você. Tem feito você viver com uma sensação de derrota. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas também as Escrituras nos dizem que aquele que começou em nós uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Existe um processo de transformação, de santificação acontecendo conosco, de libertação do pecado a cada dia. Hoje é o dia de você dizer: Deus, obrigado por me aceitar como eu sou e por me conduzir a uma vida de vitória. Eu vou olhar para a cruz, eu vou olhar para Jesus e eu vou prosseguir, com a certeza de que o Senhor nunca desistirá de mim. Diga isso para o Senhor. Quem sabe você está aqui hoje cedo e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe você achava que não era digno, ou talvez que você não precisava de um Salvador. A Bíblia diz que todos pecaram e precisam, carecem da glória de Deus. Que todos precisamos confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Mas a boa notícia é que todo aquele que confessa Jesus, todo aquele que confessa que Jesus é Senhor e crê no coração que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Isso é promessa, isso é garantia dada pelo próprio Deus. Eu queria convidar você a fazer uma oração onde você está dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Diga isso para Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Fale isso. Eu confesso Jesus hoje como meu Senhor e Salvador e entrego minha vida a Ele. Eu quero começar uma nova vida. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? Nós queremos orar por você. Pastor, eu orei entregando minha vida a Jesus. Eu quero seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Levante a sua mão. Onde você está? Se você fez essa oração. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Pastor, eu fiz essa oração. Eu quero seguir a Jesus. Mais alguém? Graças a Deus. Já vi ali atrás. Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão. Vamos nos colocar de pé. Esse é um momento especial de dedicação, de consagração. Nós vamos cantar um cântico que fala sobre essa mensagem preciosa da salvação que é em Cristo. Mensagem de vitória em Cristo Jesus. Eu queria convidar você que levantou sua mão dizendo: eu quero Jesus. Nós queremos orar com você. Temos conselheiros que querem caminhar contigo. Vem até aqui. Nós queremos acompanhar você nessa decisão que você fez. E quem sabe você precisa colocar diante do Senhor alguma área da tua vida em que você deseja que Deus te dê vitória, que Deus te ajude a prosseguir. Vem até aqui, enquanto nós cantamos. Coloque-se de joelhos aqui na frente, consagrando a sua vida ao Senhor, dizendo: eu quero consagrar minha vida, porque eu quero viver plenitude de vida. Hoje eu vou viver com a certeza de que Deus me aceita do jeito que eu sou, e Deus vai me conduzir a uma vida ainda melhor, aquela vida abundante que Jesus prometeu. Amém? Vamos cantar? Por ti darei a minha vida. Vamos lá, enquanto nós cantamos. Pode vir, pode vir, estamos esperando você. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu
muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que é Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Eu preciso de conselheiros aqui, conselheiras, por favor. Temos pessoas aqui. Vamos lá, cantando mais uma vez. Deus falou no teu coração, pode vir e nós vamos orar por você. Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti, Senhor, por ti darei a minha vida. Por ti darei, pra ti darei meu coração. Seja na vida ou na morte, quero servir a ti, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor. Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida. Deus amado, nós queremos te dar graças pelo desafio que nós temos diante de nós, de viver a vida cristã em toda a sua plenitude. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito que habita em nós e nos capacita a viver essa realidade. Oramos por esses que estão aqui à frente, Senhor, dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero essa vida, eu quero essa vitória. Abençoa-os, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, porque embora permaneçamos pecadores, por causa da vida em Cristo, nós não permanecemos no pecado. Muito obrigado, porque embora tenhamos a natureza pecaminosa, por causa do teu Filho Jesus, nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai amado, nós te damos graças por esse tempo de adoração. Continua falando conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.